noite, pessoal. Hoje a gente termina União Estável e encerra a unidade 3, Direito Convivencial. Depois disso a gente vai entrar em Direito Parental, vai tratar de filiação, reconhecimento de filho e assim por diante. Então, hoje a gente fecha a União Estável. Então, quais os efeitos decorrentes da união estável? Na última aula a gente falou sobre configuração, como é que ela se configura, se existe a possibilidade de uniões estáveis simultâneas, concomitantes e assim por diante. Aqui nessa aula a gente vai falar sobre os efeitos decorrentes da união estável. Então, primeiro, 1724 vai tratar dos deveres da união estável. Quais são os deveres da união estável? Os deveres estão listados nesse artigo, né? Fala, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Vocês veem que é muito parecido com o dispositivo do Código Civil que trata dos deveres do casamento. Só que não é igual. É semelhante, mas é diferente, né? Você tem o dever de lealdade, que pode ou não ter relação com a fidelidade. Existe um debate doutrinário, mas será que existe dever de fidelidade na união estável? Porque no casamento tem. Agora, no artigo 1724 não fala de fidelidade, fala de lealdade. O dever de respeito ao outro companheiro também consta como um dos deveres da união estável. Mútua assistência moral, afetiva, patrimonial e espiritual. Dever de guarda, sustento e educação de filhos, como não poderia deixar de ser. Então, não tem o dever de conviver sob o mesmo teto. A coabitação também não é nem mencionado. Então, é uma dica que o legislador dá para aferir e para demonstrar que você não precisa morar junto com alguém para ter uma união estável. Então, tomem cuidado aí, quem tem medo. Com relação à lealdade, né, tem a questão da lealdade, se é possível ser leal sem ser fiel. Um exemplo que parece que é comum em alguns países é a ideia de cláusula de férias do relacionamento. Você tem aí a pessoa é casada, a pessoa tem uma união estável e durante 2 semanas do ano ela é livre para fazer o que ela quiser. E daí nesse momento são férias do relacionamento. Você não está sendo, na verdade, fiel, mas você estaria sendo leal porque você convencionou isso. Maria Berenice Dias, ela diz o seguinte: os direitos e deveres impostos aos conviventes não têm eficácia vinculante e poderiam ser alterados contratualmente se não contrariar a disposição absoluta de lei. Então, no entender da autora, só direitos sucessórios e alimentos poderiam ser convencionados, não podem ser convencionados. Eu tenho uma dificuldade de concordar com essa autora nisso, porque se os deveres do casamento eles são tecnicamente vinculantes e o descumprimento pode gerar uma futura indenização em termos de dano moral, por que os direitos e deveres impostos aos conviventes não poderiam ter o mesmo peso? Eu acho complicado ter uma diferenciação entre uma e outra. Com relação ao contrato de convivência, ele é totalmente regulado, ou melhor, não regulado, pelo artigo 1725 do Código Civil. O artigo 1725 vai dizer o seguinte: na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então, é o artigo 1725 que vai explicar que o regime da comunhão parcial de bens é o que se aplica ao casamento, à união estável. Daí fica a dúvida, no que couber. E aí, esse no que couber quer dizer que se aplica tudo ou se aplica só o que se entende cabível? E o que se entende cabível? Vocês veem que no afã de não regulamentar e não engessar a união estável, o legislador deixou em aberto algumas coisas importantes. Isso é um problema muito sério. A Maria Berenice Dias ela menciona a singeleza porque a lei se refere à possibilidade de os convênios disciplinares regime de bens, demonstra a ampla liberdade que tem os companheiros de estipularem tudo o que quiserem. Tá, ok, eles têm a liberdade mesmo, não tem dúvida nenhuma. E o contrato de convivência vai determinar qual vai ser o regime de bens da união estável. E não pode interferir em normas de cunho pessoal nem de ordem pública. Então você tem um limite para o contrato de convivência. Pode-se, no contrato de convivência, demonstrar a partir de que momento que começou a união estável. Ou seja, no contrato de convivência, fala assim, começando a união estável no dia tal. Só que nada impede que numa eventual dissolução litigiosa da união estável se demonstre que aquela escritura ou aquele contrato de convivência não encontra base na realidade. Ah não, a gente assinou assim, mas na verdade a gente já tinha uma união estável fazia 5 anos antes daquilo. Pode se demonstrar? Pode se demonstrar. Então, é importante lembrar que o contrato de convivência não cria uma união estável. O que acontece é que a constituição da união estável decorre de atendimento a requisitos legais. O contrato de convivência, por sua vez, ele é um indício da existência de uma união estável e não cria essa relação, ok? Tive que dar uma pausa porque eu espirrei. Dito isso, e como é que vai ter eficácia
perante as partes? Como é que vai ter validade esse contrato de convivência? Basta que o contrato tenha sido feito por instrumento particular, porque a forma do ato é livre. Lembra? Forma prescrita ou não defesa em lei? Não tem uma forma proibida para se fazer o contrato de convivência. Então, pelo artigo 107, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, a menos que a lei exija. A lei não está exigindo, então você vai fazer o contrato de convivência do jeito que quiser. Agora, para ter uma eficácia erga omnes, para você poder pleitear até mesmo pensão alimentícia depois, pensão alimentícia não, né? Pensão por morte, coisas do gênero, você vai precisar de uma escritura pública com registro no cartório de títulos e documentos. Então, a escritura pública vai dar eficácia erga omnes ao contrato de convivência. Porém, para os conviventes, esse contrato de convivência, ainda que celebrados particularmente com 2 testemunhas, sem testemunha, ele vai ser vinculativo para os dois, porque eles são as partes. Uma vez que se regulamenta essa convivência, a união estável não é mais uma situação de fato, ela passa a ser um instituto jurídico, é um negócio jurídico, porque você vai ter um ato de vontade lícito em que você tem composição de interesses com uma finalidade específica, de regular o patrimônio, regular os deveres entre as partes e assim por diante. Não se pode dizer nesse contexto que a união estável seja sempre uma situação de fato, justamente porque essa contrato de convivência torna a união estável uma situação jurídica, uma questão totalmente regulamentada. As partes regulamentam parte de suas pretensões por meio do exercício da autonomia privada. Então, aquela situação de fato, aquilo que você encontrava naturalmente no mundo, olha só uma união estável. No momento que você coloca o contrato, então ela vai ser um negócio jurídico, vai ter outra implicação, vai ser um negócio jurídico da mesma forma que o casamento, ainda que não seja o mesmo tipo de negócio jurídico. E o contrato de namoro? A gente de vez em quando ouve falar, né? A pessoa faz um contrato de namoro, a gente vê na mídia e tudo mais. No contrato de namoro, os namorados vão declarar que não tem intenção de constituir família, não se encontram em união estável e cada um gerencia seu patrimônio de forma separada. Como consequência, não haveria a comunicabilidade de bens. Bem, não vou nem entrar no mérito de que se uma pessoa pede para você para assinar um contrato de namoro é porque ela tem medo de constituir uma união estável com você, tem medo de casar e tudo mais, e talvez não seja a pessoa correta para você nesse momento. Essa dica é uma dica mais sociológica que eu deixo como bônus nessa aula. De qualquer forma, esse contrato de namoro seria válido ou não seria válido? A doutrina diverge bastante. Maria Berenice Dias ela diz que esse contrato é inexistente e não tem qualquer tipo de eficácia no nosso ordenamento jurídico. Pablo Stolz e Flávio Tartucci já dizem que o contrato não é que é inexistente, ele é nulo, porque afasta normas de ordem pública referentes à união estável. Porque se você tem uma convivência pública contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, não importa o que você está falando no contrato, o contrato não está fazendo referência à realidade, e por isso o contrato seria nulo. Para Regina Tavares da Silva, que é uma posição bastante minoritária na doutrina hoje em dia, o contrato é lícito, desde que estabeleça a verdade da relação. Ah, se for verdade, ele é lícito, se for mentira, não é. Ok, mas ele pode afastar a união estável? A conclusão que a gente tem, na verdade, eu acho que seria uma questão bastante ponderada, é entender o contrato de namoro como um meio de prova. Ou seja, ele prova que você, naquele momento, talvez não tinha uma união estável, e sim um mero namoro. Mas e no dia seguinte? E 2 dias depois? E 2 semanas depois? E 2 meses depois? Quando o namoro vai provar isso? É difícil dizer que sim, né? Eu trago para vocês, inclusive, um acórdão do TJ do Rio Grande do Sul, no slide 647, que fala do contrato de namoro. Eu gostei da citação, né? Esses abortos jurídicos que andam surgindo por aí, que nada mais são que o receio que um namoro espontâneo, simples e singelo, resultante de um afeto puro, acaba se transformando em uma união com todos os efeitos patrimoniais indesejados no início. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos está chamando o contrato de namoro de aborto jurídico. Né? Vocês veem que para parte da doutrina de jurisprudência é algo muito sério. Eles não gostam muito disso, não. Com relação ao regime de bens da união estável, no enunciado 115 da primeira jornada de direito civil, estabelece que há presunção de comunhão de aquestos na constância da união extrapatrimonial mantida entre companheiros, sendo desnecessário provar esforço comum para se verificar a confusão de bens. Isso decorre do regime da comunhão parcial. Você não precisa provar esforço comum para ter meação. Então, essa é a lógica do enunciado 115 da primeira jornada de direito civil. A redação do artigo 1725, porém, traz a expressão no que couber. E aí, o que cabe, o que não cabe? Cabe tudo? Não cabe tudo? O Álvaro Vilaça, ele menciona que essa expressão remete à Lei 9.278 de 96. E com isso, a união estável criaria só um condomínio, não meação. Marcos Delgado já fala que essa expressão limita a comunhão de bens adquiridos na constância da união, e são aqueles previstos no 1660, incisos 1 a 4. Ou seja, todas as outras determinações sobre o regime da comunhão parcial
não se aplicariam à união estável no entender do Mário Luiz Delgado. Por fim, para o Lobo diz o seguinte: essa expressão não é importante, já que existe uma presunção absoluta de comunicação de todos os bens. Paulo Lobo basicamente está desconsiderando a velha máxima de que o legislador não traz palavras à toa, né? De qualquer forma, a posição mais consolidada hoje em dia é no sentido de que existe uma comunhão parcial de bens. Agora, quais os limites desse regime de bens? O quanto que o regime de bens da união estável tem as mesmas regras de um casamento? Aí é que está o problema. E é isso que a gente vai analisando, né? De qualquer forma, antes do Código Civil de 2002, qual era o regime de bens? A união estável é de antes do Código Civil. As duas correntes são o seguinte: uma diz que não tem necessidade de prova de esforço comum e o regime da comunhão parcial. E para outros dizem que precisa sim ter prova de esforço comum e não pode se considerar um regime de comunhão parcial de bens. Infelizmente, para essa questão intertemporal da união estável que vem de antes de 2002 até hoje, não tem um posicionamento majoritário e a doutrina diverge bastante. Ainda sobre essa questão, o enunciado 346 da 4 de Direito Civil diz que na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo o contrato escrito. Lembra que você vai analisar como o regime de bens ele está no plano de eficácia. Eu falei disso sobre dissolução da sociedade conjugal. Estando no plano da eficácia, é natural considerar o quê? Que no momento que você adquire o bem, você verifica quais são as regras do seu regime de bens naquele momento. E assim por diante. Se modificou a lei depois, você pode ou não, esse bem pode integrar ou não a ameação. Bem, o regime da separação obrigatória. Como a gente sabe, o regime da separação obrigatória vai ocorrer em caso de causa suspensiva, no caso de pessoas maiores de 70 anos e no caso de pessoas que têm que casar por suprimento judicial. Casamento por suprimento judicial, ok. Não existe união estável por suprimento judicial. Então a gente exclui aquele inciso. Agora, caso suspensivo e maior de 70 anos, pode ocorrer numa situação de união estável. E aí? Regime da separação obrigatória vai valer ou não? A maior parte da doutrina entende que não. Porque esse artigo 1641 do Código Civil seria uma norma restritiva da autonomia privada. E daí a interpretação extensiva por analogia não seria possível. Eu até lembro aí que no artigo 1623, parágrafo 2º, só fala que a causa suspensiva não impede a caracterização da união estável. E caracterizar não é a mesma coisa que produzir efeitos. Ah, pode caracterizar, mas vai produzir efeitos. Talvez o legislador queira dizer, tenha querido dizer isso, mas ele não disse, para variar, porque vocês já sabem. O STJ, por sua vez, já entende no sentido contrário. Ele acha que uniões estáveis com convivente acima de 70 anos acarreta a imposição do regime de separação obrigatória de bens. Não há posicionamento a respeito de causa suspensiva, e é inclusive a matéria do artigo que eu estou produzindo. Justamente porque não se sabe. E aí? A causa suspensiva vai se aplicar à união estável ou não? Vai ter esse regime de separação obrigatória ou não? Grande mistério. Com relação à outorga conjugal, que é outra limitação, né? Tem duas correntes. A outorga só poderia ser exigida dos cônjuges, não dos companheiros, porque é uma norma restritiva de direitos. Então não poderia ter interpretação extensiva por analogia. Essa é a posição atual do STJ. A outra posição diz que no que couber incluir exigências de outorga pelas regras do casamento, e essas regras do casamento vão se aplicar também à união estável. Essa é a opinião da Maria Berenice Dias, porque essa medida ia salvaguardar o seu patrimônio do casal e proteger os terceiros de boa-fé. Olha, os posicionamentos judiciais, opiniões favoráveis, divergentes, convergentes, tem para todas essas duas correntes. Então, não existe um posicionamento consolidado na doutrina nem na jurisprudência. Pessoalmente, o que eu acho que faz sentido, a outorga conjugal visa proteger o patrimônio da família. Se visa proteger o patrimônio da família e a família é constituída seja pelo casamento, seja pela união estável, então a outorga conjugal também deveria ser aplicada na união estável. Essa é a minha posição. Existem posições divergentes que eu respeito. Vocês podem ter a opinião de vocês. Eu acho que é importante vocês pensarem a respeito, raciocinarem e verem o que vocês acham mais correto. Porque o curso de direito serve para isso, serve para a gente pensar no que é mais correto com base na nossa fonte única, que é a lei. Certo? Então, continuando. Com relação à conversão no casamento do artigo 1726. O artigo 1726 diz que a união estável pode se converter em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então, pode haver esse pedido ao juiz para se converter em união estável em casamento. Só vou mencionar para você o seguinte: será que vale a pena você ingressar com uma ação judicial para poder converter essa união estável em casamento? Não é mais fácil casar?
Fica a dica, né? Conversão não vai ser realizada administrativamente, esse é o problema. Esse procedimento é difícil, a Constituição Federal diz que deveria ser facilitada pela lei a conversão, só que a lei não facilitou. E no PL 699 de 2011, se altera o Código Civil para prever que se pode dar essa conversão perante o oficial do registro civil. E só se faz uma habilitação, manifestação favorável do MP e pronto. Ainda assim parece que fica mais fácil casar, né? Uma coisa que eu pensei agora é que talvez essa conversão judicial do união estável em casamento pode ser útil para aqueles casos de pessoas que não conseguem mais casar. Por exemplo, uma pessoa está em coma irreversível, não consegue mais declarar vontade. Bem, se não consegue declarar vontade, mas elas tiveram uma união estável de 20 anos, o companheiro que está vivo poderia ingressar com ação judicial pleiteando a conversão dessa união estável em casamento. Acabei de sair com esse exemplo. Se alguém acha que esse exemplo não se aplica de qualquer forma, por favor, mencione no Google Classroom para a gente poder debater isso. Com relação ao nome na união estável, a Lei de Registros Públicos de 73 prevê a possibilidade de que a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com o homem solteiro, desquitado ou viúvo, possa pegar o patronímico do marido. Obviamente que a gente tem que interpretar esse dispositivo em face da Constituição Federal, porque não é só a mulher que pode pegar o sobrenome do homem, mas o homem também pode pegar o sobrenome da mulher. Tudo certo? Agora, esse dispositivo de 73 ainda se encontra em vigor, tem duas correntes para isso. Para o Flávio Augusto Monteiro de Barros, o registro público é norma especial. E, embora anterior, ela vai prevalecer sobre a norma geral e posterior do Código Civil, que não menciona nada. O Silvio Rodrigues diz que esses requisitos não se aplicam mais, porque o dispositivo trata de uma autorização judicial para um direito que é hoje garantido no Código Civil e prevê restrições como a concordância do companheiro. E como isso não faz sentido dentro da sistemática do nosso código, talvez essa norma não se encontre em vigor mais. Outro efeito decorrente da união estável são os alimentos. O artigo 1694 do Código Civil, que eu já mencionei na aula sobre dissolução do casamento, estabelece que os companheiros também têm o direito de pedir alimentos. O artigo 1694 é bastante claro nesse sentido. Então as regras que valem para os alimentos, as regras dos alimentos que valem para o cônjuge, valem também para a união estável. Outro efeito da união estável são os direitos sucessórios. O artigo 1790 fala que a companheira ou companheiro participar da sucessão do outro. Eu não vou tratar das regrinhas de direito sucessório a respeito do companheiro, porque além de ser matéria para o próximo semestre, um recurso extraordinário da STF declarou que esse artigo 1790 é inconstitucional, em sede de repercussão geral. Citando esse recurso extraordinário número 868.694 de Minas Gerais, no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Pelo STF, então, o artigo 1790 é inconstitucional, não é aplicado, e a sucessão do companheiro vai se reger da mesma forma que a sucessão do cônjuge. Então, para todos os efeitos, o STF igualou a união estável e casamento no que se refere a direitos sucessórios. E, por fim, no que se refere a estado civil. E aí, a pessoa vive junto, a pessoa tem um estado civil, ela é solteira, ela é o quê? Amigada? Ela é companheira? Ela é convivente? Bem, existe um posicionamento, não vou dizer um posicionamento, mas existe esse entendimento de que a pessoa que vive com outra poderia colocar o estado civil de convivente em formulários, por exemplo. Só que não tem base legal para isso. Existem alguns provimentos de tribunais estaduais do Conselho Nacional de Justiça que reconhecem o estado civil do companheiro, mas a lei de registros públicos que rege essa questão do estado civil não foi alterada. Então a dúvida legal permanece. A Maria Berenice Dias, ela defende que tenha que constar na certidão de óbito que o decújo vivia em união estável, porque o sobrevivente assim vai ter direito de, se quiser, se identificar como viúvo. Ele vai lá, averba a certidão de óbito do companheiro no seu registro e com isso agora pode ser considerado viúvo. Para uma pessoa que está querendo vivenciar o luto, né, e superar a dor da perda do ente querido, no caso o companheiro, talvez isso seja uma medida até psicologicamente adequada. Bem, gente, com isso a gente encerrou o direito convivencial. Próxima aula a gente começa a unidade 4 e a gente inicia o direito parental com todas as suas matérias específicas. Espero que vocês estejam estudando, mandem mensagens no Google Classroom, participem, mandem causos. Gente, família vai ser legal enquanto as pessoas participarem, então tentem participar pelo Google Classroom. Não é a mesma coisa que aula, mas a gente faz o possível, tá certo? Boa noite e até a próxima.